Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler São João, capítulo 1, a partir do versículo 20. São João, capítulo 1, vamos ler o verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Soberano Criador, como mortais, estamos aqui dependendo de Ti, para falar, para ouvir, para que cada um de nós venhamos dar crédito a esta palavra. Ajuda esta igreja visível e invisível. Que o poder do Senhor, na transformação, na revelação, na luz da palavra, se manifeste em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Que dizes de ti mesmo? Uma das coisas mais difíceis é dizer algo sobre si mesmo. É bom a gente testificar dos outros, como João veio para testificar de Cristo, veio como precursor. Brana veio como precursor na segunda vinda. Não é difícil. Você está testificando de alguém. O que eu acho mais difícil é dizer, testificar, falar de si mesmo. O que você é? Se você não é profeta, se você não é Elias, que dizes de ti mesmo? Isto eu acho mais difícil. Jesus tomou as Escrituras, como vocês sabem, em São Lucas, e leu uma escritura referente a si mesmo. Você ler uma escritura que faz referência a outra pessoa não é difícil. Difícil é você ler uma escritura que refere a si mesmo. E Jesus teve que fazer. E cada vez que a escritura cumpre,
aquele indivíduo tem que fazer a leitura de uma escritura que fala de si mesmo. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, que é Isaías 61, 1 e parte do verso 2. Mas deram para ele, para Cristo, o livro de Isaías. E quando ele abriu para ler, ele tinha que ler uma promessa que fazia referência a ele. Não é fácil. Quando o profeta Isaías escreveu, falou sobre isso, alguém podia criticar do profeta Isaías, ele está falando de si mesmo. Mas o interessante é que Isaías escreveu não falando de si mesmo, porque viria o tempo em que manifestaria o homem daquela escritura. Eu quero que vocês vejam isso, porque nós somos o povo de várias escrituras, mas sempre teve o homem de uma escritura, de sua escritura, de que aquilo que ele lia não fazia referência a outro, mas a si mesmo. Quando Jesus disse: aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. O que Jesus estava fazendo? Lendo Escritura, falando Escritura, que fazia referência a ele, seu ministério. Por isso não dava para eles crer, comer carne dele, beber sangue dele, mas era uma escritura que fazia referência a ele. Tinha que comer. Aí teve um tempo, em São Lucas 17, 26 a 30, que Jesus falou de outra manifestação. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Não era difícil para Jesus falar de outra manifestação. Filho do Homem que viria no futuro e que foi o irmão Branham. Hoje não é difícil para nós citarmos as coisas concernentes ao irmão Branham. Provarmos na Escritura que ele cumpriu, que aquela Escritura pertence ao irmão Branham. Quando se fala Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, não tem nenhuma dificuldade de afirmar que estas Escrituras falavam do ministério de Elias em William Marion Branham. Não é difícil. A gente tem como falar. Agora, falar de si mesmo. E tu, o que dizes de si mesmo? Porque se você não é Cristo, se você não é Elias, então quem você é? O que você diz? Se eu estou dizendo que não sou Cristo, que não sou Elias, de toda forma vocês não creem em mim. Crerão em mim se eu disser de mim mesmo. Se eu disser para vocês as Escrituras que falam a meu respeito, creriam em mim? Então ele pôde dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu creio que ele poderia parar e dizer: vocês creem agora em mim? Vocês perguntaram o que eu digo de mim mesmo. E como diz Jesus, se eu disser de mim mesmo, ainda tem o Pai que testifica de mim.
porque o Pai que está em mim é quem faz estas obras. E aqui Jesus estava dizendo em São Lucas 4,18, quando ele leu a Escritura, abriu uma Escritura e aquela Escritura falava dele. Mas no tempo de Isaías, que escreveu, o povo podia criticar Isaías. Olha o que ele está dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. E vocês acham que o Espírito do Senhor é sobre Isaías? E era. Mas ele não estava falando uma palavra de si mesmo. Ele estava trazendo uma mensagem para um tempo futuro. E quando esta pessoa, que a Escritura faz referência, se manifestou, então esta pessoa abriu a Bíblia e leu a Escritura que referia a si mesmo. Achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. E a Bíblia diz que ele cerrou o livro. Ele já tinha lido o que fazia referência a seu ministério. Não podia ler a Bíblia pelas metades. E Jesus leu faltando o final. Jesus leu e parou antes de terminar o versículo 2 de Isaías 61. Porque aquele final não fazia referência ao seu ministério, à sua pessoa, mas referia a outro ministério, a outra pessoa, de 2000 anos na frente. Ele não leu. É bom ver estes profetas, é que o Espírito os dirigia verdadeiramente. Não importava se ele não lesse o versículo completo, mas o que importava é que ele estava lendo o que se referia a si próprio, ao seu ministério. O Espírito do Senhor, ainda que era sobre Isaías, mas ele estava falando que aquele Espírito do Senhor estaria sobre uma pessoa. E quando esta pessoa chegou, podia dizer: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Se eu ler essa Escritura, você sabe que ela não pertence a mim. O Espírito do Senhor é sobre mim. Mas quando você ouve William Branham pregar e falar Escritura quase desse tipo, que o Senhor estava sobre ele, enquanto ele estava pregando, que é o 157, Abraão restaurado, o Espírito do Senhor estava sobre ele, quando ele pregava. Era a unção que tinha descido sobre Isaías para escrever, é a unção que tinha descido sobre Jesus para manifestar aquela Escritura, e agora era a unção sobre William Branham para mostrar para nós: ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Quem foi que disse? William Branham. O que Jesus disse? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. O que Branham disse? Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite. Abraão restaurado, 157. Está fazendo referência
a si mesmo. Não é fácil para o pregador pregar a Escritura que refere a si próprio. Não era fácil para João Batista falar aquela Escritura de Isaías, porque eles queriam saber: e tu, o que dizes de ti mesmo? Sou obrigado a falar. Eu sou a voz do que clama no deserto. Falando uma Escritura referente a si próprio. Irmão Brana, quantas vezes irmão Brana leu e não dizia que aquela Escritura referia a ele? E nós sabemos que ele estava lendo uma Escritura que foi escrita pelos profetas do passado, mas fazia referência ao seu ministério. E quando ele lia Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele não podia dizer: eu sou esse Elias. Mas a Escritura que ele estava lendo referia-se a seu ministério. Quantas vezes ele leu São Lucas 17, 26 a 30, da manifestação do Filho do Homem nos dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. E ele não podia dizer: está sendo manifestado aqui, mas aquelas Escrituras não fazia referência a Jesus no seu dia, mas Jesus disse que essas Escrituras referiam-se a outro personagem que viria em dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. E Brana estava vivendo nesses dias e era o homem daquela Escritura. E você sabe que tem o povo daquela Escritura. Tem o povo dos dias de Noé. Tem o povo casando e dando-se em casamento. Tem o povo dos dias de Ló, homossexuais. É o homossexualismo. São o povo dos dias de Ló. E o povo do casamento e divórcio dos dias de Noé. Mas nestes dias, Deus mandou uma mensagem para nos salvar, para salvar você do espírito que caiu sobre Sodoma e Gomorra, para salvar você do espírito que caiu nos dias de Noé, casamento e divórcio, e consertar a sua vida para que daqui para frente, do profeta para frente, da mensagem revelada para frente, você tenha o seu casamento sustentado não nos dias de Noé, mas sustentado pela mensagem do Filho do Homem. Isto é bom, nós vermos estas coisas. Quantas vezes William Branham tomou a Escritura de Apocalipse 10, de 1 a 7. Quantas vezes ele leu? E o que falava essas Escrituras? De que personagem falava estas Escrituras? Dele mesmo. E Deus disse para ele: não diga a ninguém. Ele leu a mensagem dos trovões. Quantas vezes? Em Apocalipse 10. E quem eram aqueles trovões? Era ele mesmo. A sua mensagem, o seu nome. E as pessoas não percebiam. Falando de si mesmo, eu já preguei uma mensagem desta. Mas o que tu dizes de ti mesmo? Eu vejo essas coisas porque convém nós vermos isso para poder ver a Escritura. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui por uma mera coincidência.
Nós estamos aqui porque parte destas escrituras estão dizendo que nós estaríamos aqui. Estamos pregando o que pregamos, não é porque queremos pregar e ser diferente dos outros, é porque esta escritura tem versículos que diz o que estamos pregando, que fala com respeito a nós mesmos. Não é fácil falar de uma noiva sendo nós a noiva. Virá uma noiva, é bonito. Haverá uma noiva. O profeta sempre falou sobre isso. Haverá uma noiva. Mas ele estava ali na noiva dos Estados Unidos, e ele dizendo, ao nascer do sol, haverá uma noiva. Mas agora, no tempo da noiva, não tem como a gente ficar dizendo, pregando, irmãos, haverá uma noiva. Irmãos, aqui está a noiva. Isso faz referência, alusão a si próprio. É duro. Porque se você fala dos outros, é bom, mas falar de si mesmo. Eu pertenço a essa noiva. Essa noiva desse dia, eu pertenço, eu estou na mesma escritura que ela está. Irmão Branham, falando do sétimo selo, 255, presta atenção. 7, o número perfeito de Deus. Quando William Branham falava isso, o que você acha? O que ele pensava? Que estava falando por falar de um 7 que ele não conhecia? Que tipo de profeta nós tivemos para pregar isto? 7, o número perfeito de Deus. Agora não adianta você chegar para mim e dizer que é o 8º, porque é eterno. Ele diz o 7. O 7 é o número perfeito de Deus. Será que ele estava fazendo alusão a quê? Ah, você quer pôr palavras na boca do profeta. Ele não podia falar. A palavra não está na boca do profeta Branham. A palavra está agora na nossa boca. Esta é a palavra que fere as nações. Tem uma palavra, 7. O irmão Branham bate 7 vezes no púlpito. Porque ele quis dizer isso tão seguro. Parece não valer nada. Para mim isso tem um grande significado. E tu que dizes de ti mesmo? 7, o número perfeito de Deus. O irmão Branham bate 7 vezes no púlpito, exatamente em ordem. 7 trovões e romperam exatamente juntos, como se estivesse soletrando algo. Se ele pudesse esclarecer para nós o que é isso? É como se estivesse soletrando algo. Aí ele esclareceu. O que é soletrando algo? Aí você toma a mensagem que ele pregou do 7, parado na brecha, 138 a 155, e lê aquilo ali para você ver. Branham não estava brincando, Deus estava falando com ele. Ele disse, o Senhor disse, olhe para lá. Quantos picos tem aquela montanha? 7. Quantas letras tem o seu nome? 7 trovões e romperam exatamente juntos,
como se estivesse soletrando algo. E ele disse B-R-A-M-H-A-M. Falando o que tu dizes de ti mesmo. Não posso falar, mas posso bater. Não posso falar, mas posso soletrar. Porque vai chegar um tempo de uma noiva, de um povo, de um João, que conhece 7 batidas, que conhece 7 palavras. Isto será o suficiente. E tu o que dizes de ti mesmo? Não é em vão. Observe naquele momento, João começou a escrever. Ele disse: não escreva, senão você vai colocar Bran. Não escreva. Alguém está dizendo: não, mas os 7 trovões é muito maior que isso. Por certo que é maior que isso. Só que isso que eu estou te pregando chama-se perfeito. Perfeição. Você tem algo maior do que perfeito? Perfeição? Aqui ele diz que esse nome é o que significa perfeito, perfeição. É isso o que significa irmão Li veio. Bran, perfeito, perfeição. Jesus nunca falou sobre isso, porque trabalhava em 3 e 5. Mas agora, João não pôde escrever, porque não era para aquele tempo do 3 e 5. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, 5. Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre foi usado assim. Mas agora, nesse tempo final, foi Deus que advertiu o irmão Brana: eu te dou um sinal eterno. Mas espera lá, Isaías tinha falado lá atrás também do sinal eterno. E quem era o sinal eterno? Era o Messias, era Jesus. Mas agora Deus vem e fala: outro sinal eterno? Sim, tem um sinal eterno no amanhecer e no entardecer tem um sinal eterno. É o mesmo sinal eterno. Só que ele vem com um nome no amanhecer e novo nome no entardecer. Isto é um sinal eterno que eu te dou. Quantas letras tem seu nome? Quantos picos? Tem um monte. Olhando para si mesmo. Falando com Deus e Deus perguntando para ele. Quantas letras tem seu nome? Não o nome de Billy Graham, de Oral Roberts, mas o seu nome. O ministério estava esclarecido, meus irmãos. A luz era tão clara naquele dia, como eu estou vendo aqui, William Branham lendo Apocalipse 10, de 1 a 7, escritura que ele sabia, faz referência a esse ministério. Jesus lendo Lucas, em Lucas 14, 4, 18, lendo Isaías 61. Verso 1 e 2, Jesus sabia, isso faz referência a esse ministério, a minha pessoa. E tu que dizes de ti mesmo? João falou aqui, se ele pudesse pegar as escrituras de Isaías, ele leria: eu sou a voz do que clama no deserto. Uma escritura que estava falando dele mesmo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Uma escritura que faz referência a si. Tem hora que nós não damos valor. Vocês vêm pouco na igreja, vocês lutam muito pouco. O povo denominacional luta mais do que nós e não tem verdade. E vocês têm verdade, vocês têm perfeição, vocês têm escritura que fala de vocês. Como deveríamos despertar mais para com esta palavra? Porque nós temos Bíblia, Escritura, que fala de nós.
Alguém diz, cadê a de vocês? Se eu ler também você não vai crer. E tu, Osmar, o que dizes de ti mesmo? Tem escritura porventura que fala alguma coisa a seu favor desse ministério? E tu o que dizes de ti mesmo? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. O que eu estou lendo? Escritura que fala de nós. Escritura que fala de nós mesmos. Não é bom isso? Você já viu essa escritura? Fala de mim, fala de você. É a escritura que fala da noiva. Olha, bom, eu tenho tanta escritura que eu não vou poder ler tudo aqui. Eu posso ler para você, dizer, essa é a escritura do dia. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. 22:8 de Apocalipse. O que essas escrituras falam de quem? De João. Que João? O João que viu. O João que tomou o livrinho. O João que comeu o livrinho. Essa escritura fala de nós. E tu que diz, eu estou dizendo, mas você não vai crer. Eu tenho escritura que fala a nosso respeito, a respeito deste ministério. Nós temos escritura que fala a nosso respeito. Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: não tem mais do que uma esposa, porque só tem um esposo, e só tenho uma esposa. O Espírito e a esposa dizem, irmãos, poderia ser absurdo, mas eu tenho que tomar as mesmas expressões do irmão Brana, porque o irmão Brana usou estas palavras e disse na mensagem a Laodiceia no final. Ele diz, é o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Muito bem. O Espírito, o profeta Brana e a esposa americana disse, vem. O Espírito, o profeta João e a esposa dizem, não é querer ser alguma coisa. Se Deus, o esposo, ele é profeta, a esposa também é. Ela está ligada nele. Não é questão agora de marido e mulher. É questão de um corpo que o Espírito Santo entra e opera nele. Um corpo chamado noiva, esposa, nesse dia final. E tu que diz de ti mesmo, noivinha, que eu estou dizendo, vem. Você e quem? Eu, o Espírito e João. Mas não tem nem Bíblia para isso agora. Quando o irmão Brana diz, o Espírito, o profeta e a esposa, também não tinha. Tinha o Espírito e a esposa.
Mas você não pode ter o espírito e a esposa sem ter o profeta pelo qual fala com a esposa. O espírito não fala com a esposa. O espírito tem que falar através do profeta para a esposa. Eles nunca entenderam isso na América, não entenderam nos dias de Jesus e não entendem hoje no Brasil. Só a esposa entende. É o espírito, o profeta e a esposa dizem vem. Agora, se você não tem essa revelação, o Espírito, o profeta e a esposa diz, vai. Não vem. Muitas vezes nós queremos que as pessoas venham, quando não é esposa, quando não é tocado pelo Espírito. Então, o que tu dizes de ti mesmo? É a Escritura que diz isto. Agora eles querem dizer que eles são profetas. A Bíblia diz a nosso respeito. A Bíblia fala para quem? Não é João? É, irmão? É para João? Então pronto, a Bíblia diz para João, come o livrinho, depois faz o quê? Profetize outra vez. Quem é que profetiza? Aí, quem é que profetiza? Quem é que profetiza? Se não for profeta, como vai profetizar? Profetize outra vez. Nós não temos o ministério vidente como teve do irmão Branco. Não temos. Mas temos o ministério profético. Pela Escritura. E tu que dizes de ti mesmo que somos profetas. Que estamos profetizando outra vez. O que vocês vão profetizar? O que Brana pregou e vocês não entenderam. Deus está dando uma oportunidade. Outra vez. Se é oportunidade, outra vez, se eu peco e Deus me dá a oportunidade, outra vez, de pedir perdão, de me arrepender, é gratidão que a gente tem que ter para com Ele. E agora o que Deus faz? Olha, eu profetizei uma vez nos Estados Unidos, mas como vocês não puderam entender, eu vou profetizar outra vez. Mas agora não é nos Estados Unidos. Ele nunca voltou a profetizar outra vez nos Estados Unidos. Não é para os Estados Unidos. Deus já havia abandonado os Estados Unidos. Quando o profeta parte, você vê o abandono. Eles andam pensando o que querem, fazendo o que querem, formando doutrinas como querem. Por isso, já no funeral, antes do funeral do irmão Brana, todos estavam esperando o irmão Brana ressuscitar. E não aconteceu. Porque não tem Bíblia para isso, não tem Escritura. Você tem que ter Escritura para isso. Se eu estou te dando uma Escritura, João come um livrinho. João profetiza outra vez. Eu e vocês temos que crer na Bíblia. Não importa o que diz a ala A, B, C. O que nos importa é o que diz a Bíblia Sagrada. Pai, obrigado por mais este momento que estamos refletindo a sua palavra, aquilo que nos toca, que nos concerne, aquilo que é nosso, Escrituras que nos pertencem, Escrituras que falam de nós. E quando nós olhamos para o espelho e vemos a nossa pequenez, nossa fraqueza, nossa degradação humana, pensamos, como pode o Senhor ainda fazer isso? Mas o Senhor sempre fez. O Senhor sempre toma alguém e faz. Muito obrigado, Senhor, por cada um de nós sermos encontrados
desse contexto do último dia, quando João come o livrinho, Senhor. E juntos profetizamos outra vez a povos, reis, nações e línguas, como seu profeta Brana profetizou como um gentio, a povos, reis, nações e línguas. Ele também profetizou, mas aqui João está dizendo novamente: profetize outra vez. Obrigado, Senhor, que o nosso coração receba cada dia as vitaminas celestiais, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, mais simples, mais humilde. Tu foste Deus na terra e deixaste eles arrancar barba, mão cheia. Tu foste Deus e ficaste quieto e calaste. Por que nós temos que ser diferentes, Senhor? Nós podemos agir com a palavra, mas nos momentos que nos criticam, não temos que revidar. Temos que apenas dizer: estamos cumprindo Escritura, e vocês, algozes, também estão cumprindo Escrituras. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.